Pronto, gravando. Bom, turma. Então, eu vou dar os informes que eu falei ontem de forma mais rápida. Vou falar hoje com calma para vocês. Hoje, nessas duas aulas de história, a primeira aula eu vou usar para terminar a vista do teste. Então, eu vou explicar para vocês as outras questões do teste, que eu não consegui acabar ontem. E na segunda aula, eu vou passar para vocês os tópicos do que vocês vão ter que estudar para o trabalho de semana que vem. Então, o que é esse trabalho? Esse trabalho vocês vão fazer na quinta-feira, o trabalho de história. O de geografia vai ser na segunda. O de Trabalho geografia, barra recuperação. eu já expliquei. Vai ser contabilizado como trabalho para os alunos que não estão com nota baixa e vai ser contabilizado como recuperação para os alunos que estão com nota baixa. Então, por exemplo, o aluno que está com nota baixa e for bem, esse trabalho vai estar valendo 100 pontos. Então, eu vou passar os tópicos hoje para vocês poderem estudar. E na quinta-feira eu vou postar lá na Senec Digital essa atividade para vocês responderem. Então, eu vou mandar as perguntas, vocês vão baixar esse material e vão apenas responder. Vocês vão apenas responder no caderno. Isso. Vão responder no caderno. Pode ser feito a caneta ou a lápis, como vocês preferirem. E vão tirar uma foto da atividade e vão me enviar. Essa foto com a atividade pode ser pelo WhatsApp ou pode ser pelo e-mail também. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos para a vista do teste. Vamos lá. Bom dia, professor. Você está com sono também? Dia. Com sono? Não, por quê? Eu tô com sono. Tô com sono, não. Bom, ontem nós paramos na... Deixa eu ver aqui. O Joelho tá feliz. Por quê? Por causa que você não tá mais tomando vento frio na nuca quando tava indo pra escola. Você lembra disso? Claro. Mas aquele vento, nossa senhora. Vamos lá. Bom, O professor arrepiava tudo. em relação à expansão marítima e comercial europeia, nos séculos XV e XVI, leia as seguintes afirmativas. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo que a afirmativa correta é a 1 e a 4? Não tem por que ficar repetindo elas. Eu vou explicar para vocês por que a 2 e a 3 estão erradas. Então, olha só. A 2. As conquistas espanholas durante o século XV ameaçaram os avanços náuticos portugueses na costa da África. Isso está totalmente errado porque quem se lançou primeiro ao mar foram os portugueses. E quando os portugueses se lançaram ao mar em busca de um novo caminho, de uma nova rota para as Índias, não existia nenhuma outra potência que pudesse atrapalhar. Tá? Então, essa questão dos espanhóis ameaçarem os avanços náuticos portugueses na África está totalmente errado. Na 3, a Revolução de Aves foi o marco inicial da expansão francesa pelo Ocidente. Está errado também, porque a Revolução de Aves, na Guerra da Reconquista, foi quando Portugal, com o apoio da França, conseguiu expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Tá? Então não tem nada a ver. Pensei que fosse o coronavírus, professor. Então não tem nada a ver com essa expansão francesa no Ocidente. Ok? Continuando. Vamos lá. Bom, a expansão marítima foi um dos grandes acontecimentos do início da Idade Moderna. Sobre esse processo e também sobre a colonização da América, assinale a alternativa correta. Só lembrando a vocês, hoje no 8º ano eu anulei 2 questões, porque eles estavam participando e conseguiram me provar que a questão teve um probleminha. Então, é só vocês prestarem atenção, quem sabe vocês conseguem. Vamos lá. Aí eu estou mostrando... Aí eu tô nas imagens eu estou mostrando para vocês a bússola, uma caravela. Bom dia, professor. Bom dia, Tayane. E esse direcional aqui, que mede ângulos. Então, vamos lá.
Instrumentos em embarcação utilizados durante a Idade Média. Foram esses aqui que eu mostrei. Lembrando que tanto a utilização da bússola, quanto o desenvolvimento da caravela e também desse aparelho que mede os ângulos, os portugueses aprenderam com os muçulmanos. Tá? Então vamos lá. Vamos para a resposta correta. A descoberta e a colonização da América ocorreram no contexto do mercantilismo europeu. Foram patrocinadas pela burguesia comercial, pelo Estado e pela Igreja, e provocaram uma relação predatória entre as áreas coloniais e as populações nativas. Isso é óbvio, porque quando os portugueses chegaram aqui, eles tentaram o quê, pessoal? Escravizar os povos nativos. Escravizar os índios. Exatamente. No caso da América Portuguesa, a exploração do pau-brasil, que aconteceu de forma intensa, né, acabou causando essa devastação. Por causa de tinta vermelha. Exatamente. E a madeira também era muito bem paga lá na Europa. Também ninguém ia ter o Brasil para catar isso, só Portugal que já tinha conhecido. Mas você sabia que a cor vermelha que saía do pau-brasil tem uma frutinha chamada urucum, que os índios usavam para pintar o rosto, que também saía a cor vermelha? Aham, é o urucum. Professor, e você sabia também, professor, que os índios usavam ervas alucinógenas para fazer os rituais? Sabia. Ué, mas como é que você acha Ervas que eles alucinógenas. conversavam com os deuses? Através de ervas alucinógenas. Professor, Oi. lá em casa da minha avó tem uma planta que quando ele seca, aí eu Maconha. pego na mão, sai uma tinta meio avermelhada, meio laranja. Essa daí eu nunca vi, não, mas o urucum eu já vi. Até porque eu estudei num colégio aqui em Vassouras que eles defendiam muito esse ideal do índio, né? Então, às vezes, eles levavam a gente nessas tribos aqui da região e eles mostravam pra gente, eu vi esse urucum. Mas isso que você falou, João Pedro, acontece... Ficou sabendo, professor? Isso é cultural mesmo, tá? Os nativos usavam mesmo. Por exemplo, lá no Império Inca, ali pelo Peru, pela Bolívia, eles mastigavam a folha da coca para poder aguentar aquela altitude. Por exemplo, tem até um Eu queria rapper, morar num lugar indígena. Rapper não, eu não sei. É o Gabriel Pensador, eu acho que ele é rapper mesmo. Gabriel Pensador, não. Ele tem uma música dele que fala justamente eu isso. Conheço. Do Cachimbo da Paz, que quem trouxe o Cachimbo da Paz. Quando eu falei isso com meu pai, ele mostrou essa música. Isso, que quem trouxe, na verdade, como que a população, vamos dizer assim, a população urbanizada conheceu a maconha, por exemplo, na verdade, os nativos já usavam como alucinógeno mesmo para poder conhecer os deuses. Eu não lembro de nenhuma parte da música, eu só lembro da parte que ele falava. E o índio só queria fumar o seu cachimbo da paz. É porque, na verdade, eles que trouxeram. Mas vamos lá. Ô, professor, você ficou sabendo? Gente, eu não vou conseguir acabar. O pai já morreu. Vamos lá. Não, olha só. Escuta uma coisa. Vocês têm que entender que isso é cultural dos nativos. Eles não usavam isso como uma droga, igual a população urbana usa. Eles, quando usavam a folha da maconha ou da coca, isso era para efeito alucinógeno, para eles poderem conversar com os deuses, que eles acreditam. Não significa que isso está errado ou está certo. Isso é cultural. Então, continuando. De acordo com o texto e com os conhecimentos sobre a expansão marítima portuguesa, há sinais afirmativos a seguir. Então, olha só. Essa daqui não tem nem muito que a gente conversar, porque todas estão corretas. Então, não tem o que eu ficar falando. Se está certo, e acabou. Alguém quer reclamar essa questão? Acha que alguma das alternativas está errada? Não. Não? Então, vamos lá. Eu prometo que assim que eu acabar, eu libero vocês. Então, vamos lá. Não vai liberar, não. Vai passar as coisas. Não, mas eu libero da primeira aula. A viagem dos portugueses, naquela época, foi muito difícil.
E certamente, para quem enfrentava as piores tarefas, como limpar os excrementos e costurar as velas das caravelas, era ainda mais complicado. Isso acontecia Acertei. como? Gente, fala a verdade. Essa tava muito fácil. Muito, muito Eu fácil. acertei. Esses grumetes, para vocês terem uma ideia, coitados, eles... Sabe como Se que eu não eles me fazem? engano, são Eram crianças, alguns, né? eram crianças. Então, vocês sabem como que eles faziam para poder limpar? Por exemplo, eles tinham vontade de fazer o número 2. Aí faziam. Só que Na borda não tinha como se limpar no barco. Sabe onde eles se limpavam? Nas cordas. Passavam, para poder limpar o bumbum. É verdade. Isso não sou eu que falo, é a história. Onde, professor? Então, oi? Eles se limpavam aonde? Nas cordas. corda. Nas cordas do navio. É por isso, gente, que tinha tanta doença. É por isso que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, chegaram com tanta doença, com rato. Por quê? Os navios eram muito sujos mesmo, tá? Ok? Ok. Professor, essa eu errei. Eu escrevi Ah, padre. não. Padre? Padre. O padre é ser responsável por limpar a sujeira dos outros? O É padre é sério? um dos cargos maiores que tinha. É. Mentira. Não. Não, tá ligado? O padre lá, meu Não, filho, deixa que eu pago o seu pecado. não, professor, eu tô muito triste com isso, não é possível. E outra coisa, olha só. Eu não acredito que vocês acreditaram em mim. Então, mesmo que vocês nunca tivessem ouvido isso na aula, que não é verdade, era só por exclusão. Pedro Álvares Cabral era o comandante do navio. Então ele não ia fazer isso nunca. Os Os escravos. escravos estavam no porão do navio. Eles não Então, podiam. Mas é escrivão. É escrivão. Ah, é. Quem escreve. Eu na hora, Podia ser esse daí. também confundi com isso. O escrivão. O escrivão tinha uma grande importância, porque era uma pessoa de conhecimento elevado. Então ele não ia fazer isso. Os padres, por serem pessoas consideradas de muito respeito, né? Onde os tripulantes associavam a imagem divina, né? Era o representante da divindade aqui na Terra, né? Eles não iam fazer isso mesmo. E os índios... Ainda nem tinha descobrido. Por quê? Descobrido? Que isso, João Pedro? Descoberto, né? Eita, meu Deus! Então, os índios muito menos, porque eles nem no barco estavam, eles estavam em terra. Então, o que sobraria eram os grumetes. Continuando. Vamos lá, próximo. Aí, coloquei a imagem do rei de Portugal, convocou Pedro Álvares Cabral para expedição. E aí eles conversando. Segundo os pesquisadores atuais, essa viagem tinha 2 objetivos. Um deles era chegar às Índias, como todo mundo sabe, e dar início ao comércio português naquela região. Qual era o outro objetivo do rei de Portugal, além de descobrir uma nova rota para as Índias? Hã? Olha aí, ó. Além de descobrir uma nova rota para as Índias, os portugueses atravessaram o Atlântico para tomar posse dessa nova terra. O que os novos historiadores defendem, e eu conversei com vocês sobre isso em sala, pessoal, é que, na verdade, os portugueses, de alguma forma, já sabiam que esse território existia. Tanto é verdade, isso é verdade, que os portugueses... Isso que eu vou falar com vocês agora, não está assim, vamos dizer assim, legalmente na história. Mas eu quero que vocês saibam por que aconteceu. Os portugueses, eles comercializavam diretamente com os países nórdicos. Então, os portugueses levavam até os países do norte da Europa as iguarias que vinham das Índias. Correto? Sim. O que aconteceu? Os nórdicos, eles desenvolveram uma técnica de... Mapa Mundi. Não existia ainda. De navegação de cabotagem, que eles saíram da Europa, pararam na ilha da Islândia pararam na ilha da Groenlândia,
e da E depois Groenlândia. pararam em Madagascar. Exatamente. Não, que Madagascar, América do Norte. Então, os portugueses se valeram disso. Eles sabiam desse conhecimento que os nórdicos tinham de navegação e utilizaram para poder fazer essa tentativa de uma nova rota. Por quê? Porque a rota pelo mar Mediterrâneo tinha sido não fechada, mas cobrava-se muito caro ai, meu Deus. Os turcos cobravam muito caro por essa passagem. E pedágio? Pedágio, já naquela época. E além do pedágio, turma, tinha o perigo do saque, né? Porque eles passavam ali pelo território turco, eles podiam ser saqueados. Então vamos lá. Rapaz, Quantas consequências da política tributária portuguesa na América pode-se afirmar que, ou seja, essa questão está falando do que era cobrado de Portugal no Brasil. Então, por exemplo, as pessoas que vinham para o Brasil atrás de ouro, o que eles exportavam, o que eles tiravam de ouro do Brasil, uma parte ficava para Portugal como pagamento. Então, sobre isso, o que é correto afirmar? A política tributária portuguesa foi se tornando gradativamente mais dura, atingindo seu ápice com a descoberta do ouro e do desenvolvimento da mineração. Por quê? Por que no Brasil eles acharam tanto ouro na época, tanto ouro, e Portugal estava cobrando cada vez mais impostos sobre esse ouro? Para vocês terem uma ideia, pensa assim, de 10 pedrinhas de ouro que você viesse a descobrir... 9 é minha e uma é sua. Não era 9, mas 6, 7 tinham que ser dadas à coroa portuguesa. Quase um 9. E aí o que o pessoal começou a fazer aqui no Brasil? Começou a esconder esse ouro para poder sair de forma... Para poder sair... Portugal, eu não achei muito ouro. Para poder sair em embarcações sem que a coroa portuguesa soubesse. Então, a sonegação fiscal começou no Brasil desde o período do Império, para vocês terem uma ideia. É verdade que... Mas, gente, fala a verdade. Eu trabalho, eu descubro 10 pedras de ouro, eu vou dar 6 para a coroa portuguesa sem fazer nada? Tá de brincadeira. Vamos lá. Professor. Oi. Mas é isso que acontece hoje em dia, praticamente. Metade do dinheiro que a gente ganha, a gente tem que fazer tudo. Não, professor, olha isso que eu fiquei indignado. Você tem, tipo assim, você fez faculdade para ser professor, não fez? De geografia e história. Então, aí você ganhou seu diploma. Então, você paga um tributo para você continuar exercendo sua profissão? Sim. Olha que injusto, cara. Por exemplo, o seu pai, ele é engenheiro, então ele tem que pagar o CREA todo ano. Sim. É isso aí, é uma licença que a gente paga. Mas que injusto! Eu também acho. Meu pai ainda não paga. É isso que eu tô falando, professor. Você faz uma faculdade, você tem que pagar. Aí depois tem que pagar um imposto. Depois você tem que pagar as contas de casa. Você tem que se virar depois para comida. Não, gente, Leandro, conta de casa, tudo bem. Agora pagar para você exercer sua profissão, não. Gente, escuta. Essa questão dos impostos que vocês estão falando, teve um matemático que fez o cálculo uma vez, e no Brasil, de 12 meses do ano, 5 meses de salário nosso é só para pagar imposto. Você acredita? Nossa. Então. É muita coisa. Isso que eu queria te falar, professor. Senão não vai dar tempo. O que você queria falar? Isso daí é história, né, professor? Tá. A renda é muito mal distribuída no Brasil. Com certeza, não tenha dúvida. Vamos lá. Essa aí é a letra A. Assinale a afirmativa a seguir sobre as primeiras civilizações da América, marcando verdadeiro ou falso. O que foi? Não, é que eu tô indo da segunda, falando que os mais desenvolveram a máquina da casa da história. Ah, tá. Então, eu vou ler para vocês só as que estão erradas, tá? Então, vamos lá. A segunda está errada, justamente porque eles não desenvolveram nenhuma máquina a gás. Né? A terceira. Os povos maias e astecas eram monoteístas. Já está errado, porque eles acreditavam Exatamente, eles acreditavam em vários deuses. Tinha o deus da agricultura, tinha o deus da chuva, então tinha o deus de tudo para eles.
Tira Deus do sol. O último, que está errado também. Os povos incas e astecas se desenvolveram pacificamente. Já está errado. Não. Por quê? Esses povos, os mais famosos, os incas, os maias, os astecas, eles conseguiram se sobrepor às outras tribos porque elas eram menores. Então, eles não se desenvolveram pacificamente, eles se desenvolveram impondo sua força. Por isso que essa está errada. Ok? Eu só quero ver se eu consigo achar essa pergunta para ver se eu errei. Se eu errei, eu choro. Vamos lá. Sobre as sociedades maia e asteca, o que é correto afirmar? Olha lá, ó. Possuíam técnicas de produção agrícola? Correto. Valorizavam a religião? Correto. Na administração da convivência social? Tá certo. Por que tá certo? Porque essas sociedades, elas eram sociedades teocráticas. Lembra disso? Teocrática? Teocracia? O que isso significa? Sim. Significa o quê? Que todos participavam? Não. Significa que o líder juntava o seu poder político com o poder religioso. Ah, é. Tá? Isso é teocracia. Beleza? Uhum. Próximo. Tá acabando, gente. Faltam só 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, uma 10. pergunta. Passa. Quando você anula uma questão, a gente vai ganhar o ponto, porque anulou, mas aí Sim. as outras questões vão passar a valer mais ponto, porque tem uma a menos, e aí vai Não. ter que somar mais para dar 10? Não, eu vou anular e vou dar o ponto daquela ali como se fosse para todo mundo, se todo mundo tivesse acertado. Ah. Tá? Eu tô necessitado, então. Vamos lá. Sobre as culturas pré-colombianas, ou seja, as culturas dos povos que aqui estavam antes de Colombo chegar, no caso da América Hispânica. O que é incorreto? Ou seja, 4 estão certas e uma está errada. Olha que está errado. Diferentemente dos astecas, os incas não estabeleceram sistemas tributários sobre as populações do império. Está errada por quê? Porque os astecas, os astecas cobravam esses impostos e os incas também. Eles cobravam de quem? Cobravam das tribos menores. Lembra que quando eu falei com vocês do Pizarro aqui na América Hispânica, na invasão do território Inca, eles viram que os Incas exploravam muito as tribos menores. E o Cortés, lá também na América Central, no que seria o México hoje, viu que os astecas também faziam isso. Então, o que os portugueses fizeram de dominar os astecas, os espanhóis fizeram de dominar os astecas e dominar os incas, na verdade é o que eles faziam com as tribos menores. Bom, vamos lá. Leia as assertativas. Então, a única que está errada é a número 5. E eu vou explicar por quê. Olha lá. A estrutura política dos incas permitiu a participação da maioria da população por meio de consultas periódicas. Vamos ver se vocês sabem. Por que essa está errada? Calma aí. Por que essa questão, essa alternativa ela está errada? Dos incas. Vou beber água, tá? Ok. Ninguém? Para dar meio ponto a mais? Que questão é essa? Essa é a que fala sobre os povos da América. Mas você sabe o número? Para mim é diferente do de vocês. Ah, então deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Para ver se eu errei. Ó, tá falando o seguinte. Presta atenção nisso que eu vou falar, hein? Essa estrutura política, ela não dava aos incas essa permissão de evolução. E, principalmente, não acontecia essas consultas periódicas. Na verdade, quem tinha essa possibilidade de desenvolvimento eram os maias. Português. Certo? Os maias que tinham essa possibilidade. Como que eles tinham essa possibilidade? A partir do momento que eles se tornassem guerreiros vitoriosos. Eles podiam evoluir. Continuando. Estima-se que quando os espanhóis chegaram ao continente americano,
A capital asteca, Tenochtitlan, contava com uma população de cerca de 200 mil habitantes. Rica e bela, possuía vários canais, por onde navegavam barcos carregados de mercadorias e aquedutos apropriados para conduzirem as águas das montanhas até a cidade. Sobre essa cidade, é correto afirmar-se que, ou seja, sobre a cidade, não sobre o porto. Cresceu e manteve-se economicamente afluente, graças aos pesados impostos que eram pagos em mercadorias pelos povos vencidos. Ou seja, está falando que essa cidade ela se manteve por quê? Porque explorava essa mão de obra das tribos menores, que pagavam esses impostos. Ok? Tá. Alguém Sim. quer reclamar? Não tô achando essa questão pra saber se eu acertei ou errei. Então vamos para a próxima. A colonização dos povos da América envolveu conflitos culturais e embates militares expressivos. Com relação à conquista dos astecas, feita pelos espanhóis, podemos afirmar o quê? Então, nesse caso aí, está falando da relação dos espanhóis nesse período de colonização. O que é correto? É correto, pessoal, vocês saberem... Só um minutinho. Espera aí. O computador do professor desligou. Não, ele só parou de falar. Porque tinha. Não, tinha alguém lá. Você não escutou alguém falando no fundo, não? Se tivesse desligado, alguém viraria um anfitrião. Eu viraria o anfitrião. Acabou o intervalo. Voltando. Peguei vocês. Poxa. Né? Tá acabando. Tomar café. Tomar café essa hora? Tá na hora do almoço já. Mas se desse pra minha avó tomar tá fazendo comida ali, tá sentindo xaré. Então vamos lá que faltam 10 minutos. Olha só. A colonização dos povos da América, então, envolveu essas ações militares. Com relação a essa conquista lá dos astecas, feita pelos espanhóis, pode-se afirmar que... Bom, vocês lembram, e eu falei muito para vocês, que quem liderou essa investida espanhola lá no território asteca, lá no México, foi o Cortés. E aqui na América do Sul, lá no Império Inca e Maia, já foi ai, meu Deus, fugiu o nome. Cristóvão Colombo. Não, Pizarro. Cristóvão Colombo chegou. Oi. O João Gabriel falou que a internet dele parou e ele tá tentando arrumar. Depois ele entra. Tá bom, beleza. Então vamos para a resposta correta. A grandiosidade dos astecas impressionou os conquistadores espanhóis, sobretudo o comandante, que era o Cortés. Essa é a correta. Tá acabando. Faltam 6. Aí tá pedindo para vocês analisarem as corretas e marcarem, né? Somente as corretas. Vamos ver quais são. Vai dar 14. Para dar 14 foi 8, 4 e 2. 8 com 4, 12. Com 2, 14. Então, eu vou explicar para vocês por que a 18 está errado. Cada cidade maia tinha um governante. Já está errado por isso. O qual não tinha autoridade sobre a população porque não era considerado um ser divino. Já está errado também. Todas as cidades maias, elas obedeciam um único imperador. Lembra do Tupac Amaru que eu falei com vocês? Então, ele foi um desses líderes. E ele era respeitado por toda a população. Então, essa daí já está errada desde o princípio. O Tupac Amaru e o Manco Capac também. Tinha esquecido desse nome. Vamos lá. Sobre os Incas. Vamos lá. O Inca Atahualpa dirigiu seu conquistador Pizarro com as seguintes palavras: no meu reino, nenhum pássaro voa, nem folha alguma se move, se esta não for a minha vontade, declarando seu poder autocrático e divino. Ou seja, está falando que ele era um líder tanto político quanto religioso. Correto?
Então, sobre isso, o que vocês deveriam ter marcado? Os incas possuíram uma notável organização política. Constituíram-se em uma das mais conhecidas civilizações pré-colombianas, ocupando as regiões do Equador, Colômbia, Chile, Peru e Argentina. Essa estava mamãozinho com açúcar, né? Yes. Talvez. Continuando. Sobre a chegada ao Novo Mundo e se defrontarem com as civilizações asteca e inca, os europeus encontraram igualmente formas de produzir e organizar a exploração da terra de maneiras distintas das praticadas no Velho Mundo. A esse respeito, pode-se afirmar o quê? Que os astecas e os incas organizaram formas de cultivo adaptadas ao ambiente. Por exemplo, lembra que eu falei com vocês da agricultura Plantation? Não, plantation não. Terraço? Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Terraços? Terraços, isso aí. De terraços. Por quê? Por exemplo, os incas, como eles viviam em elevadas altitudes, eles não podiam apenas plantar nos morros. Por quê? A chuva intensa podia levar a plantação. Quando eles fizeram essa agricultura de terraço, eles fizeram os degraus. Lembra que eu ensinei para vocês? Que os degraus se enchiam com a chuva, essa chuva ficava irrigando, aquela água parada ali ficava irrigando durante muito tempo o solo. Muito bem lembrado. Vamos lá? Antepenúltima. Não, mas professor, você pulou algumas lá atrás, eu acho. Não. Sim. Tô indo uma por uma. Ô, professor, Os índios... Oi. quando você corrigir, você vai ter mais aula, né? Vou ter mais uma aula. Vou passar para vocês o tema do trabalho. Os índios nada ganharam com o amor e as providências de Sua Majestade, nem com o amor dos ministros do Senhor. A razão é que depois de haver feito mitas e sofrido nos obrages, arrendados como escravos, ou por ficar sumamente desamparados dos corregedores, ou porque seus pais são pobres pelas obrigações de pueblos. Então, olha a pergunta. Sobre o processo de emancipação política das colônias hispânico-americanas, o que é correto afirmar? Lembra, pessoal, que nesse processo, eu expliquei para vocês, algumas lideranças nativas se juntaram aos crioulos, lembra? Sim. Tanto é verdade que junto dessas lideranças crioulas, o Tupac Amaru foi um dos mais fervorosos lutadores, né? Então vamos à alternativa. Olha lá, ó. O autêntico movimento popular e camponês verificou-se no Peru, liderado por Tupac Amaru, descendente dos antigos chefes incas, considerado precursor dos movimentos de libertação colonial. Ele se juntou com os crioulos para tentar essa emancipação, mas ele foi logo morto, né? Os espanhóis não deixaram isso acontecer, não. Penúltima. Em meados do século XV, o processo de submissão dos territórios americanos à coroa espanhola cedeu lugar à implementação de várias formas de administração metropolitanas sobre a sociedade colonial, entre as quais podem se apontar quais, né? Ou qual. Lembrando a vocês, pessoal, que os espanhóis que vieram para cá, no caso para a América Hispânica, eles vieram com o intuito de representar a coroa. Só que os filhos desses representantes, eles já não aceitavam mais essa imposição da coroa hispânica. Por isso que eles se revoltaram. Ou seja, o filho desses espanhóis que vieram para a colônia, eles eram chamados de crioulos. Lembram disso? Então, o que os crioulos criaram? Eles criaram os cabildos, que eram... Eles não, no caso a coroa, né? Os cabildos que eram órgãos encarregados da administração local. Ou seja, esses cabildos representavam a vontade da coroa espanhola. Ok?
Uhum. Beleza. E por último... Professor, não tem nenhum pra gente reclamar. Poxa. Mas no trabalho você vai conseguir. Trabalho vai Só conseguir. redonda minha nota de geografia lá. Ficou com quanto? 59? 5,5, professor. Vou arredondar. Mas no trabalho vocês vão conseguir aumentar a nota. Vamos lá. Acerca da atividade mineratória na colonização da América, assinale a alternativa correta. Ou seja, o que eles extraíam daqui e qual trabalho e qual mão de obra eles exploravam. Então, olha só. Na América Espanhola, predominaram formas de trabalho compulsório dos indígenas sobre o sistema de encomenda, foi o que eu falei com vocês no final, e mita. Já na América Portuguesa, a escravidão, que foi aqui no Brasil, principalmente dos negros. Ok? Ah, poxa. Turma, vai fechar. Eu vou agora, na próxima aula, eu vou passar para vocês o conteúdo do trabalho. Eu prometo que vai durar no máximo uns 10 minutinhos. E assim que eu acabar, eu libero vocês. Ok? Ô, professor, rapidinho. Olha que engraçado. Tipo assim, o Pedro, ele